E o Flamengo anunciou Jorge Sampaoli como novo técnico, mas por que não deu certo com o JJ? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tocar em algumas feridas importantes sobre esse tema e vai falar também sobre o Corinthians, que está conseguindo economizar quase 200 milhões de reais em uma ação judicial. E esse papo de que Rafael Veiga está à venda e tem um monte de clube interessado. Isso confere. Fala ainda sobre o São Paulo. Carlos Belmonte, o diretor de futebol do Tricolor, admite que busca reforços para essa última semana da janela de inscrições. Por falar em reforço, tem novidade no Vasco. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou mostrando na tela as 7 partidas que abrem o Campeonato Brasileiro de 2023 nesse sábado. Queria dar sugestões de palpites para 2 jogos. Primeiro deles, América e Fluminense. Difícil cravar quem vai vencer, gostaria de sugerir para vocês, ambas as equipes marcam com cotação legal. Tem também Palmeiras e Cuiabá, jogo do Palmeiras em casa, o Verdão super favorito, uma cotação legal de palpite para esse jogo é de ambas as equipes não marcam, supondo que o Palmeiras vença sem tomar gols do Cuiabá. E você curtiu? Então vem dar palpites e mostrar todo o seu conhecimento usando o link que está no comentário fixo. Não esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que a esposa do Pedro, atacante do Flamengo, ela se chama Fernanda Nogueira, é uma das 20 suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro com o jogo do bicho, que envolve problemas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. O pai da menina, da Fernanda Nogueira, também foi uma das indiciadas. Já Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, não é mais jogador do Celta. Ele havia assinado o contrato há 2 meses, nem sequer estreou, se machucou em um dos treinos e as partes optaram pela rescisão do contrato. Bora falar sobre o São Paulo, que tenta acabar com um incômodo jejum. São 3 partidas com derrotas consecutivas para o Botafogo, o adversário dessa estreia, as 3 derrotas pelo placar mínimo. Quero contar ainda que o Palmeiras tem 6 desfalques para a estreia no Campeonato Nacional, não jogam Jailson, Atuesta, Tabata, Mike, Veiga e Rony. Só os 2 últimos titulares, o Veiga tem uma lesão na coxa e o Rony se recupera de uma cirurgia por conta de uma fratura no antebraço. A última sobre o Verdão no giro de notícias, daqui a pouco a gente conta mais, só queria lembrar vocês que o Palmeiras não vence em estreias de Campeonato Brasileiro desde 2019, desde então um empate e 2 derrotas. Já que o Campeonato Nacional está por começar, você tem alguma mínima ideia de quais são os clubes que mais fizeram pontos no Brasileirão por pontos corridos? Acertou quem respondeu: São Paulo como primeiro colocado, 1.271 pontos. Segundo lugar do Flamengo com 1.213, o Santos é o terceiro com 1.194. O fato de esses 3 clubes não terem sido rebaixados ajuda a explicar o porquê das 3 primeiras colocações. O Internacional é o quarto com 1.166, o Corinthians é o quinto com 1.159, o sexto é o Flu com 1.125, Atlético Mineiro é o sétimo, o Palmeiras o oitavo, o Grêmio o nono e o Atlético Paranaense o 10º colocado. Bora falar agora sobre o São Paulo para explicar para vocês sobre reforços. Você sabe que a janela de inscrições no futebol nacional, essa primeira janela, se encerra no próximo dia 20. Ou seja, apenas 5 dias permitem que os clubes brasileiros vão buscar reforços e esses jogadores precisam necessariamente terem disputado os campeonatos estaduais, não dá para trazer ninguém de fora. Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, admitiu que o tricolor está no mercado em busca de reforços. É bom que o São Paulino não espere por nomes de peso, por grandes contratações. São Paulo passa por uma das piores crises financeiras dos últimos tempos. Não há dinheiro para investir praticamente nada. Você quer uma justificativa ou uma explicação? São Paulo recentemente tentou o Jamerson, que acabou indo para o Curitiba, e tentou também o Bernardo Chapo, zagueiro que era do Ituano e foi para o Fortaleza. 2 negociações em que o São Paulo tinha muito interesse. Rogério havia indicado e dado aval para a contratação de ambos, mas sem grana o São Paulo não se viu em condição de concorrer com Fortaleza e Curitiba. A busca nesse momento se concentra em jogadores que seriam promessas, apostas, de clubes pequenos e médios que disputaram os campeonatos estaduais. Assim que eu descobrir alguma coisa para vocês, trago novidades. Só é importante lembrar que o São Paulo está dando prioridade a um lateral esquerdo, a um zagueiro e eventualmente a um meia atacante. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que anunciou nessa sexta-feira seu 15º reforço para a temporada. Jogador menos badalado do que vários outros,
Trata-se de Matheus Carvalho, volante de 21 anos de idade, revelado no Náutico. Ele chega por empréstimo até abril de 2024, ao custo de R$300 mil. Se o Vasco quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar desembolsar mais R$2,5 milhões como opção de compra, isso somente em 2024. Ele chega para o lugar do De Luca, volante que havia sido do Bahia e que sofreu uma lesão no joelho, precisou passar por cirurgia. Os grandes reforços do Vasco devem chegar somente na metade da temporada. Só é legal contar que o Matheus tem 19 jogos desde a promoção para o time principal do Náutico, 14 nessa temporada, vinha sendo titular. Pode ser uma boa incorporação, mas acho que o torcedor do Vasco não deve esperar demais dele. Para fechar, Franco Fagundes, atacante, lado esquerdo, uruguaio, camisa 10 do Nacional. Esse é um dos sonhos do Vasco. Não dá para ser contratado agora, a janela para inscrições de atletas do exterior já fechou. Mas esse menino que é olhado, observado pelo Vasco, ficou no banco de reservas, nem atuou na vitória do Nacional por 4-0 contra o Fênix, no Campeonato Uruguaio, nessa sexta-feira. Bora falar agora sobre o Flamengo, que Jorge Sampaoli é o novo técnico do Fla. Isso certamente você já viu, ouviu, leu, enfim. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira, contrato até dezembro de 2024. O que chamou a atenção de muita gente é como o Flamengo decidiu de forma tão rápida desistir de Jorge Jesus, com quem negociava desde a demissão do Vitor Pereira, para fechar com o Sampaoli. Existe uma suspeita grande dentro do próprio Flamengo de que o Jorge Jesus foi uma grande enganação, um grande jogo de cena, só para despistar e para agradar o torcedor. Estava muito claro para todo mundo que o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo era o Jorge Jesus. A partir daí o Flamengo iniciou conversas superficiais com o JJ e sentiu que o técnico português que trabalha no Fenerbahçe não deixaria a Turquia antes de maio. É verdade também que a derrota por 2-0 para o Maringá mostrou a necessidade de um técnico urgente. Mas antes mesmo dessa derrota, o Flamengo já tinha conversas avançadas com o Jorge Sampaoli. Por que não anunciou o Sampaoli antes? Porque o Sampaoli está na Espanha resolvendo problemas particulares da rescisão dele do contrato com o Sevilla. Ele só pode se apresentar no domingo, então nem daria para o Flamengo anunciá-lo antes. Ele chega no domingo, já desembarca e começa a treinar na segunda-feira ao lado de outros 6 auxiliares. Essa vai ser a comissão técnica toda do argentino, para estrear na quarta-feira contra o Nublense, partida da Libertadores da América. O que eu quero dizer com tudo isso? Jorge Jesus até foi consultado. Se dissesse sim e deixasse o Fenerbahçe agora, até poderia ser contratado. Mas o próprio JJ tem convicção de que ele foi usado como uma espécie de boi de piranha, para que pudessem dizer, olha, tentamos o Jorge Jesus, é ele quem não quis, ele quem não demonstrou interesse. Então vamos no Sampaoli. E aí só reforçando ou resgatando uma informação que eu trouxe para vocês há algum tempo atrás, Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, conversava com muita frequência com o Sampaoli, via WhatsApp. O Landim mostrando a intenção de contratar o Sampaoli, e o Sampaoli deixando bem claro que queria ser o novo técnico do Fla. Ele tem residência fixa no Rio de Janeiro e tinha esse sonho de trabalhar no clube mais popular do país. Hora de falar sobre o Corinthians com uma excelente notícia. Em segunda instância, o Corinthians venceu uma ação que poderia lhe custar até 195 milhões de reais. Essa cobrança é feita por Carla Dualib, neta do ex-presidente do clube, o Alberto Dualib. Tudo porque em 2004 o Corinthians se acertou com a MSI de Kia Jorabichian e desde então a Carla alega que tinha que ter tido participação nessa negociação. A justificativa de que ela tinha uma cláusula de exclusividade para negociar todas as operações envolvendo o Corinthians. A cláusula de exclusividade era para a Sports Marketing Agency, que é a empresa da qual a Carla é dona. Existe dentro do Corinthians, inclusive, a suspeita de que ela só ganhou essa exclusividade por ser neta de Alberto Dualib. Enfim, o processo começou a correr em 2009. Os 67 milhões de reais que ela cobrava lá atrás se transformaram em 195 milhões de reais, com juros, correção monetária e honorários. O Corinthians já havia vencido em primeira instância, venceu agora também em segunda instância. Entre outras coisas, a Carla Dualib nem conseguiu mostrar notas fiscais e relatórios dos trabalhos que teriam sido feitos durante esse período de exclusividade. Ao que tudo indica, o Timão vai se livrar dessa cobrança. Informação trazida pelo pessoal do meu Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rafael Veiga e a especulação de que ele pode ir para qualquer clube do mundo. Arsenal, Chelsea, Fulham, Wolverhampton e times espanhóis e italianos estariam de olho no atleta. Informação que foi solta pelo site Gol. O que eu fiz? Fui checar com o pessoal do Palmeiras. Falei, poxa, o Veiga tá bem, hein? Todo mundo quer o Veiga.
e o pessoal do Palmeiras alertou que não houve nenhuma proposta oficial, nem sequer sondagem ao Palmeiras pelo Veiga nas últimas semanas. O Verdão tem convicção de que todo esse enredo tem sido divulgado por André Cury, empresário que representa o Veiga. Importante lembrar que André Cury e Palmeiras andam em rota de colisão, numa queda de braço grande, especialmente depois da saída do Alexandre Matos. Matos e André Cury fizeram vários negócios no Palmeiras, o Veiga, o Gustavo Gomes, entre outros atletas. Desde a saída do Matos, Palmeiras escanteou André Cury, que tem se sentido incomodado e poderia ter lançado as notícias dos interesses para tentar dar uma causada. O que é certo é que hoje o Veiga é um dos mais valiosos do elenco, com 27 anos de idade. Se não for para a Europa no futuro não muito distante, certamente não terá oportunidades e vai precisar jogar em mercados alternativos, como Japão, Coreia, Arábia Saudita, se quiser de fato deixar o Palmeiras. Verdão, que é dono de 85% dos direitos econômicos, na temporada passada ele fez uma operação com Curitiba, repassando com o Ceviche e adquirindo mais um percentual. Se pintar a proposta, o Palmeiras vai sentar para analisar, mas não venderá em hipótese alguma por menos de 10 milhões de euros. Veiga é hoje um dos principais ativos do clube, autor de 15 partidas, 5 gols e 6 assistências na temporada de 2023. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, volta à tarde, que a gente trará mais notícias para você. Beleza? Abraço, tchau!